nós debatemos no bloco anterior a questão dos transportes com o professor Sacomano, principalmente o problema do transporte ferroviário no Brasil, que está uma crise muito forte, metrô, trens, e ficou uma pergunta da Marli. Você me desculpa, Marli, eu na correria aqui não dei uma olhada na sua pergunta, mas, Carol, a pergunta da Marli era... Ela perguntava o que o professor Sacomano achava do VLT, que seriam os veículos leves sobre trilhos. Sobre trilhos. Marli, eu vou endereçar a pergunta para o professor, tá? Me comprometo contigo que no próximo programa a gente traz o depoimento, se possível gravado em vídeo, sobre a posição do professor Sacomano sobre o VLT, né, que é uma solução de transporte urbano importante que está sendo utilizado em muitas cidades. Obrigado pela pergunta, viu, Marli? Vamos então dar sequência aqui ao nosso programa. Hoje nós estamos aí às vésperas do Carnaval, 2 semanas para o Carnaval, e eu tenho a felicidade de ter como um dos meus grandes amigos uma figura que eu considero que é muito importante para o Carnaval de São Paulo, com muita experiência, empresário, já passou em várias escolas de samba na Vai-Vai, foi diretor de Carnaval do Vai-Vai, foi presidente da Imperador do Ipiranga, hoje está ajudando a Barroca Zona Sul, que é outra grande escola de tradição aqui em São Paulo, ajudou muito a UESP, foi cotado para ser presidente da Liga, das escolas de samba, não quis ser presidente para poder se dedicar à escola que presidia, Imperador do Ipiranga, pessoa que tem aí já muitos e muitos anos de Carnaval, e pessoa impoluta, muito séria, muito competente em tudo que faz, o meu amigo Jamil Jorge. Muito obrigado, viu, Jamil, pela sua presença e pela oportunidade da gente poder, às vésperas do Carnaval, falar um pouquinho sobre o Carnaval de São Paulo. Mas antes da gente conversar, eu queria pedir a Carol, para introduzir um pouco o tema, né, a história do samba, né, Carol? Falar um pouquinho da história do samba. Como é que é essa história? Conta pra gente. É o seguinte, Miguel, o samba, ele surgiu aqui no Brasil trazido pelos escravos africanos, né? E esses escravos africanos, eles tinham, traziam o molejo, a dança, até por conta da religião afrodescendente, e eles traziam um ritmo chamado umbigada. E esse ritmo umbigada, naquele período, era conhecida como samba. Passou por um processo de transformação que ficou conhecido hoje como samba. Esse samba, acredita-se que esses movimentos do samba, da umbigada, tenham nascido nos movimentos de massapé, que era um movimento que se fazia, né, o massapé que produzia o barro para construir as casas, construir os tijolos. A partir daí, esse ritmo, todo ritmo que fosse negro, eram conhecidos, as manifestações artísticas, musicais negras eram conhecidas como samba. A partir daí começou a surgir o samba de roda. E esse samba de roda, ele inicia-se primeiramente na Bahia, por ser onde tem a maior concentração de escravos. Depois ele chega ao Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. O samba, na verdade, essa roda de samba, ela chega no início do século XVII. No meio do século XVII começa a surgir o ritmo carnaval, que é um ritmo que surgiu por influência das festas europeias, né, que principalmente na França, onde existiam manifestações urbanas, né, desfiles urbanos, onde se saía com máscaras, com acessórios, né. Inclusive alguns dos nossos personagens que nós temos hoje, como o Rei Momo, por exemplo, Perrault e a Colombina, são personagens que são provenientes do Carnaval da França. Da França. Exatamente. Depois disso, o samba ele começa a ganhar seu espaço. Primeiramente, ele é oficializado no Rio de Janeiro e depois ele chega até o Brasil, até São Paulo, né? E hoje nós temos esse carnaval oficial. Nós temos aí em São Paulo o carnaval onde acontece no Anhembi. Quem legalizou o carnaval em São Paulo e passou a ser dependência do Estado, né, do poder público, algo organizado pelo poder público, foi Faria Lima. Foi o prefeito Faria Lima. Exatamente, o prefeito Faria Lima. A França tinha uma coisa desse teatro burlesco, essa coisa de rua, tinha muita tradição e influenciou bastante. Obrigado. A Carol, como vocês sabem, é professora de História e ajuda aqui no nosso trabalho de pesquisa, faz parte da nossa equipe, vai estar sempre conosco aqui,
trazendo informações para agregar um pouco mais de conhecimento, de história mesmo, de saber como as coisas começaram e as relações com os dias de hoje. Então, obrigado, Carol, pela sua participação. A Carol vai continuar nos ajudando. Quem tiver perguntas para o Fique por Dentro, para o Jamil, para que ele possa comentar o Carnaval de São Paulo e falar sobre essa grande manifestação cultural que orgulha, inclusive, todos nós brasileiros. É uma festa maravilhosa e que vai acontecer nos próximos dias. Jamil, desculpe, fala um pouquinho, antes de falar do Carnaval, um pouquinho da tua história. Como é que você foi parar no Carnaval? Antes de mais nada, quero te agradecer mais uma vez. É notório e sabido, né, que eu tenho um preto de gratidão enorme por você em toda a minha trajetória, já há 7, 8 anos, 9 anos que nós nos conhecemos. Você sempre teve uma participação muito efetiva, né, nas entidades, ou na entidade que eu dirigi, que foi o Imperador de Ipiranga, me ajudando a proporcionar alguns trabalhos sociais que ficaram marcantes na região do Heliópolis. Então é um prazer imenso sempre estar com você. Eu tenho um carinho enorme por você, tenho uma total confiança pela tua postura, pela tua dedicação política, pelo teu trabalho, e muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Então, Miguel, eu tive o privilégio de ter um pai boêmio, né? O meu pai teve uma participação, teve um envolvimento numa casa noturna em São Paulo chamada Beco, que era uma casa de espetáculos de referência. Era dono, sócio do Beco? Ele teve uma participação lá, né? E o Beco era uma casa de shows e abrigava uma porcentagem também de frequentadores que eram turistas, que vinham a São Paulo, a negócios. E as temporadas do Beco mudavam, mas a linha de show, né, mantinha sempre um show de samba na casa, com grandes sambistas, com grandes nomes. E o Beco fazia algumas temporadas, alguns pocket shows, né, e trazia alguns nomes do cenário artístico brasileiro, e numa dessa vez trouxe o Jamelão, né, o grande intérprete. Aí eu vou cutucar ele lá em cima, grande puxador, né? Jamelão falava que puxador era puxador de carro, né? que cantor em avenida tem que ser chamado de intérprete. E a primeira escola que eu conheci, aos meus 14 ou 15 anos de idade, foi a Mangueira, né? E para mim foi um mundo completamente mágico, um mundo completamente diferente. E aí comecei a me apaixonar literalmente pelo carnaval, por aquilo que ele representava, né? A nível de cultura popular brasileira, envolvimentos sociais, né? Já na minha época um pouco mais adulta, já como estudante de 19, 20 anos, eu conheci um diretor da Vai-Vai, né, o falecido Glicério, que tomava conta da ala das passistas. O Glicério me convidou então para que eu pudesse desfilar na Vai-Vai, né? E quando eu me vi, eu já estava envolvido na Vai-Vai, tentando contribuir muito pouco, né? Porque a Vai-Vai, sem dúvida nenhuma, é uma referência de grandes nomes do Carnaval de São Paulo, e como me serviu realmente como uma universidade, né? As pessoas foram bastante pacientes, bastante generosas comigo em poderem me passar um pouco daquilo que era o Carnaval, que é muito equidistante daquilo que a gente vê na TV ou na avenida, né? A gente vê o Carnaval, o desfile de uma escola de samba como um espetáculo. 1 hora do trabalho que demora 365 dias por ano, e todos os problemas e todas as, né? Mas enfim. E aí, uma determinada época, eu achei, né, que eu tinha que parar com essa obrigatoriedade de estar presente numa escola de samba, em ensaio. Eu fiz parte da harmonia da Vai-Vai, chuva, né? E eu falei, não, vou dar uma paradinha, vou dar uma descansada, e depois eu vejo o que eu faço da vida. E eu sou nato ipiranguista, né? O meu avô, quando veio da Síria, em final do comecinho do século passado, veio para o bairro de Ipiranga, cresceu no bairro de Ipiranga, tanto fisicamente como, né,
profissionalmente. Meu pai nasceu e infelizmente faleceu no bairro de Ipiranga, e eu nasci no bairro de Ipiranga. E um empresário do bairro de Ipiranga, o Carlão, né, tem um posto de gasolina lá no Ipiranga, era diretor na época da Imperador de Ipiranga, e soube que eu tinha saído da Vai-Vai. Não, você precisa chegar, você é de Ipiranga, você foi, vamos. Falei, olha, Carlos, vamos fazer uma coisa, e eu vou, né? Mas mais como colaborador, eu não quero ter nenhum tipo de compromisso. Cheguei na Imperador de Ipiranga e fiquei fascinado, né? Imperador de Ipiranga, literalmente, a única escola de São Paulo, né, que ela tem seu arredor a maior favela, né, da América do Sul, que é o Heliópolis, né? E aquilo me fascinou, não geograficamente, né, mas já vendo a perspectiva que a escola de samba poderia servir como um celeiro para que a gente pudesse desenvolver algumas ações sociais que pudesse altamente, né, beneficiar a comunidade, e muitos deles foram feitos, inclusive, com a tua participação, com a tua ajuda. E acabei, depois de 10 dias de convivência, particularmente lá no Heliópolis, aceitando um convite do ex-presidente, o seu Carlos. Fiquei na diretoria de marketing com ele durante um período. Logo em seguida, ele me convidou para me tornar vice-presidente, e por fim eu me tornei presidente até 2010, né? E saí em 2010 por não ter concordado com o resultado que foi imposto em goela abaixo pelo imperador. Aquilo realmente foi, depois nós vamos falar um pouquinho. Gritante, né? Eu entrar em pormenores que chegam a chocar. Aí em 2010 eu, totalmente magoado, totalmente ferido, porque você perder numa disputa, né? Agora você perder por politicagem, você perder por pura sacanagem, né? Eu não me conformei com isso. Me afastei da Imperador de Ipiranga. Aí logo em seguida o presidente Cachito, Ricardo Campos, presidente da UESP, me convidou para que eu fizesse parte da UESP, e lá eu fiquei também até novembro, outubro, um pouquinho antes, junho do ano passado, porque eu entrei num outro desafio de carnaval, né? Lá também na Zona Sul, né, na região de Jabaquara, Barroca Zona Sul, que é uma escola de 40 anos, né, que tem passado por uma dificuldade terrível. Barroca foi uma escola que já desfrutou da excelência do carnaval, participando do grupo especial, mas do grupo de acesso. Hoje é a Marga e um grupo 2 da UESP, né? E, enfim, e a convite do presidente Bojão, eu fui para o Barroca sem compromisso, porque é o que eu digo, paixão, a gente tem uma só, minha verdadeira paixão é Imperador de Ipiranga, mas eu sou literalmente apaixonado pelo carnaval, né? E aí estamos lá tentando recuperar e ajudar um pouquinho a Barroca da Zona Sul. Mas isso tudo, Miguel, são 32, 33 anos aí, né, de perseguição ao carnaval ou vice-versa. A gente se persegue. Tá certo. O Jamil realmente é uma pessoa que veste a camisa, dá o sangue, se dedica. E nesses anos que a gente convive, eu fiquei absolutamente. Eu também tenho uma característica parecida. Faço as coisas com muita paixão, com muito amor, quer dizer, e talvez tenha sido um pouco do que a gente sintonizou na nossa amizade, porque eu vi o trabalho, a luta cotidiana que você teve para tirar o Imperador do grupo de acesso, colocar, né, no primeiro grupo especial, e um carnaval, um desfile maravilhoso, belíssimo, né, que contagiou inclusive a comunidade, o Heliópolis, o Ipiranga, onde o bairro também que eu resido, nasci. E infelizmente no ano seguinte, também num carnaval belíssimo, a Imperador foi rebaixada, e sei o quanto isso te custou pessoalmente, a toda a comunidade, mas eu tenho certeza que a Imperador vai voltar logo, e a Barroca Zona Sul também vai fazer um grande carnaval com o seu apoio. Eu queria, Jamil, começar um pouquinho aqui a nossa conversa
tem a Liga das Escolas, tem a União das Escolas de Samba. Explica um pouquinho essa diferença, porque o internauta é do Brasil inteiro, temos até gente no Japão e outros lugares assistindo o nosso programa. Vamos lá, o carnaval hoje está dividido, né, entre 22 escolas, né, que estão entre o grupo especial e o grupo de acesso, né, 14 delas, essas escolas, no grupo especial.